Oi, galera. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, eu tô gravando esse vídeo aqui meio youtuber professor Jair para dar uma revisão do que a gente discutiu aí um pouco tal no primeiro bimestre, tá? Então, primeira aula nossa virtual aqui, expositiva, vamos chamar assim, né? Será sobre uma revisão aí do primeiro bimestre, tá? Então, a primeira coisa que a gente viu no primeiro bimestre, galera, foi o antigo regime. O que é o antigo regime, né? O antigo regime é essencialmente o absolutismo. Então, para quem não lembra aí, né, o que é o absolutismo? É o período em que os reis detinham todo o poder ali possível na mão dele, né, nas mãos deles. Então, por exemplo, na França, a gente tem o exemplo aí do Luís XIV, que é esse rei que está representado aí numa pintura da época dele, né? E que ele detinha todo o poder. Então ele fazia as leis, ele executava a lei, ele mandava prender, ele mandava matar, ele julgava, ele nomeava quem ele queria para o governo e qualquer coisa do tipo. Usava o erário público, né, a grana da França, tal como ele queria. Ele era tão mala que ele tem uma frase muito famosa que ele fala: "A França sou eu", né? De tanto poder ali que o Luís XIV tinha no período que ele governou. Ele que vai construir o Palácio de Versalhes, aquele palácio gigante e tal, que a gente viu fotografia durante as aulas. Aqui também, galera, aparecem os três símbolos aí da monarquia tradicionalmente europeia, tá? Que é esse manto aqui que ele está usando, branco, com pontinhas pretas, que é daquele animal lá que eu já mostrei também, o arminho. Além aí do cetro, né? No caso da França aqui, esse cetro com os dedos assim, que simboliza a justiça, né, de Deus, tal, que ele pode julgar e punir quem ele quer. E o terceiro símbolo aqui é a coroa, né, que está repousada aqui. Flor de lis também aqui é um dos símbolos da França, né. E o Luís XIV usava o salto alto, tinha comentado lá do filho dele, o Luís XV, né, que usava um salto maior ainda, e que até hoje aí se pede na loja, eu quero um salto Luís XV, quer dizer que o salto é bem alto, né? E essa calça que ele usava, galera, a nobreza francesa usava, era chamada de culotte, tá? Pois porque a gente viu lá o sans-culotte, que é aquele grupo mais radical da Revolução Francesa que não usava aí o culotte, tá? Aí, galera, a gente estudou também no primeiro bimestre o iluminismo, né? Qual que é a ideia da luz aí, o iluminismo? A ideia de que a luz é a razão. Então, o iluminado era uma pessoa ali que tinha um conhecimento empírico, científico, né, da realidade. Então, se a gente fala assim que o Renascimento, né, foi onde isso começou, no iluminismo isso explode aí para o mundo inteiro, né? Eu vi uma dinâmica uma vez, assim, que eu até fazer com vocês na sala de aula, que o Renascimento, se a gente apagar toda a luz da sala de aula e eu ligar ali a lanterna do meu celular, aquilo ali seria o Renascimento, tá? E o Iluminismo seria o acender as lâmpadas da sala, que contagiou todo lugar, chegou em todo canto do mundo, tá? Então essa é a ideia, inclusive aqui no Brasil, do Iluminismo. Por exemplo, galera, a Estátua da Liberdade, né, que é um símbolo aí dos Estados Unidos, que dá para ver o tamanho das pessoas aqui perto da estátua, né? Lembrando que ela é de bronze, então bronze tem outra cor, que lembra um dourado aí e tal, e que pela ferrugem, vamos dizer assim, do bronze, ele acaba ficando com esse tom esverdeado aí e tal, que eu acho que fica até mais bonito que o próprio bronze, né? Então ela segura, galera, os símbolos do iluminismo na mão. Ela é um símbolo iluminista, né? Depois de uma proposta de um político francês, tal, quem acabou financiando aí a construção da Estátua da Liberdade foram os franceses. Se você olhar ali, né, você vê que ela segura uma tocha na mão, que é o símbolo da luz, né? E do outro ali a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é a base hoje da Constituição americana, que é muito parecida com a Constituição brasileira, né? Que é um dos princípios também do iluminismo, todo país ali ter sua Constituição, tá? Então, o que defendiam ali os iluministas? Vou falar aqui em três aspectos: político, social e econômico, tá? Então, no aspecto político, o fim do absolutismo. Isso aí era unânime a todo iluminista, né? Que nem o rei não deveria concentrar todo o poder, que ele não era um filho de Deus aqui na Terra, um representante de Deus e nada do tipo, né? Então, limitar aí o poder do rei
com outras instituições, era a primeira coisa que pregava todo iluminista. Segundo, são os direitos individuais, né, galera? A gente fala o direito à liberdade de expressão, o direito de ir e vir, o direito de associação, aquela ideia que sua correspondência é inviolável, que sua casa é um lugar inviolável, que ninguém pode entrar a não ser com um mandado judicial e coisa do tipo, o direito à defesa, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, esses são a ideia de direito aí individuais para os iluministas, tá? Outra coisa, galera, é a igualdade jurídica, como começa lá o primeiro artigo da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, credo, cor, etc, etc e tal. Então, isso está falando, né, da liberdade jurídica, que todos perante a lei são iguais, tá? Outra coisa que defende alguns iluministas, a divisão dos três poderes, que a gente vai falar mais para frente, quando a gente falar aí do Montesquieu, que o Estado é laico, ou seja, que o Estado não tem que defender uma religião, né? Não quer dizer que quem ocupa o Estado não tenha religião, mas que o Estado não deve ter religião, né? Que ele deve ser isento ali em relação às religiões e que a liberdade de culto também aí é algo que defende os iluministas, tá? Outra coisa que eles defendem, como o ser humano vai ter uma constituição, vai ter direito se ele não sabe ler, por exemplo, né? Então a ideia de, de educação pública gratuita e estendida a toda a população é um princípio também iluminista, e a ideia, né, oposta ali à primeira, que é o absolutismo, é a representatividade, que era a ideia de que o líder, né, o rei, o presidente ali e tal, ele não é um governante ali, um cara que manda, mas ele é um representante. O povo escolheu ele porque ele condiz ali com o pensamento da maior parte da sociedade. No aspecto social, o que defendiam os iluministas, né? Primeiro, a mobilidade social. Antes, né, que a gente tinha estudado ano passado, lá na Idade Média, a sociedade era estamental. Então, o cara nasceu servo, ele nunca vai ser nobre na vida dele, porque o que valia era o nascimento, né? Agora não. Então, agora, para os iluministas, o que vale é o mérito. Então, se o sujeito batalhou, se esforçou, cresceu, né? Teve um bom emprego e coisa e tal, isso que vai permitir mobilidade social alinhado ao dinheiro que vai ali para os iluministas determinar em qual patamar da sociedade, né? Além do conhecimento, claro, o sujeito ocupa ali, em qual patamar ele está da pirâmide social, ok? E na questão econômica, galera, primeiro princípio que está em todos os iluministas é a defesa da propriedade privada. Eles tinham grupos, por exemplo, falavam, não, essa terra é gigantesca que o cara tem, não é o direito dele, tem que ser dividida. Então, isso não entrava. Era a ideia de defesa da propriedade, é sagrada, é inviolável, né? Pertence ao sujeito. Outra ideia defendida na economia, do Adam Smith, que a gente vai falar depois, a lei da oferta e da procura, e que o Estado, também aí, muito do Adam Smith, não deve ter muita interferência ou quase nada na economia, tá? Agora, galera, a gente vai ver alguns desses pensadores aí iluministas. O primeiro é o John Locke. Para muitos ele não entra aí como iluminista, porque ele é inglês, num período um pouco anterior, mas ele vai fundamentar os iluministas franceses, tá? O que ele pensou? Primeiro é a ideia do contrato social, que também está na obra do Rousseau, que a gente vai ver depois, que a ideia é o seguinte, contrato social, o líder ali não é o líder porque Deus mandou, como era explicado na Idade Média, mas ele é um líder porque ele é um representante do povo. Então existe um contrato, né? Ele é eleito, ele ganha nossos impostos para administrar a coisa e tal, porque em troca eu quero ali uma boa estrada, eu quero iluminação, eu quero segurança, etc, etc e tal. Então isso é o contrato social. Quando o governante ele não cumpre o contrato, a parte dele nesse contrato, ele deve ser deposto, ele deve ser derrubado e colocado outro que cumpra no lugar dele, né? Hoje parece algo óbvio, mas na época era muito, muito revolucionário, muito inovador, né? Uma época aí que acreditava aí que os reis tinham origem divina, tá? Lógico que com tudo isso o poder, né, deve ser limitado, a teoria do governo é limitado, que o rei não deve deter todo o poder do mundo na mão dele, ok? E ele, como é inglês, ele sempre defendeu Locke que o parlamento, o poder do parlamento deve ser maior que o do próprio rei. É o que vai acontecer nas revoluções aí inglesas do século XVII, que a gente vai ver também logo logo. Outro super importante, né, galera? Quem faz direito até hoje aí, creio que é o primeiro livro que tem que ler, que é o Espírito das Leis, do Montesquieu.
e que ele defende lá o que a gente conhece hoje como os três poderes, e obviamente isso aí vocês têm que saber, tá? Então, o executivo, né, no Brasil é no município o prefeito, no estado o governador e na federação o presidente. Ele executa as leis, né? Embora a Constituição abra ali, que ele crie medida provisória, leis e tal, mas o princípio fundamental do executivo é executar as leis que foram feitas no legislativo, né? Então a ideia de legislar é de trocar ideias, de criar leis. O legislativo no Brasil, o município, a Câmara dos Vereadores, nós temos também a Assembleia Legislativa de cada estado e é bicamaral o nosso Legislativo Federal, que tem ali a Câmara dos Deputados e o Senado. E por último, o Judiciário, que vai julgar se essas leis aí que estão na Constituição, que foram elaboradas pelo Legislativo e executadas pelo Poder Executivo, estão sendo cumpridas ou não, né? Então o Judiciário é quem vai julgar as leis. Então antes todo o poder do mundo estava concentrado na mão de uma única pessoa, que era o rei, né? Então Montesquieu surgiu com essa ideia de dividir, que é aí o que todos os países do mundo fazem hoje, inclusive os que têm monarquia, como Espanha, Inglaterra e tantos outros. O Jean-Jacques Rousseau, considerado por muitos aí talvez um dos mais radicais pensadores e tal, ele também retoma lá a ideia do contrato social do John Locke, né, que tem um contrato entre nós e o governante, e ele analisa assim, ele pergunta, como que começou a desigualdade, né? Por que tem um cara ali que tem muito, outro não tem nada? Porque existem países muito ricos, outros pobres? E a hipótese dele, ele fala assim, que ele tem uma visão romântica, né, da pré-história e tal, que antigamente todo mundo vivia mais ou menos igualitariamente com os indígenas, que ele também tinha uma visão romântica e tal, viveriam mais ou menos numa paz, até que um dia alguém pegou e falou, aquela terra cercou, falou, é minha. Aí o outro foi, cercou a terra vizinha, falou, é meu, outro ficou sem, quis conquistar, e aí teria começado aí todo o mal, tudo de ruim que existe na humanidade, tá? Então ele critica aí a propriedade privada dos meios de produção, as grandes fazendas, indústrias e coisa e tal, né? Também ele tem um conceito muito importante, que é a tábula rasa, né? Os primeiros a falar assim, a gente não nasce mal, a gente não nasce bom, né? A gente nasce um livro em branco, uma tábula rasa, e que no primeiro momento ali é o pai e a mãe que vai começar a escrever, depois os amigos, a sociedade que vai moldar o que nós somos. Então ele é o primeiro a sacar que se você fala português é que você nasceu, essa cultura ali foi absorvida porque você nasceu em um país, né, que fala língua portuguesa, o que você come, a religião que você segue e tudo mais. Então outra coisa que ele criou um livro, produziu, chamado Emílio, que qual que era a ideia do Emílio? O que ele gostaria que o filho dele, Emílio, né? Como que ele gostaria que o filho dele fosse educado, mostrando aí aquela preocupação iluminista com a educação. E outros dois aqui, galera, é o Diderot, tá aqui, Diderot, né? Escreve, e o D'Alembert, que também aí com a obra dele, se chama Enciclopédia, também representa muito o princípio iluminista. Qual que é a ideia da enciclopédia? Reunir lá todo o conhecimento do mundo num único, né, conjunto de livros ali, que a gente falou bastante na aula. E outro, galera, muito importante, fundamenta hoje, é considerado aí o pai da economia moderna, né? Muito usado aí até hoje, um referencial mesmo, que é o Adam Smith. Então, o que o Adam Smith fala? Primeiro, a lei da oferta e da procura, lembra? Aquela ideia de quanto mais tem de uma coisa no mundo, mais barata ela é, quanto menos tem, mais cara ela é. Lembra aí, por exemplo, do ferro e do ouro. O ferro tem muito, é barato, o ouro tem pouco, é caro, né? E outra coisa que influencia aí no valor é a procura, né? Quanto mais as pessoas procuram por algo, mais cara ela fica, né? Quanto menos procura, mais barata. Pode ver, por exemplo, agora o álcool em gel, né? Não tinha muita procura no valor, e aí começou uma procura grande, o preço aí duplicou, triplicou, né? Nos mercados, ok? Então, essa era uma ideia do Adam Smith. O governo não deve interferir na economia. Se a procura aumenta, lógico aí que vai aumentar o preço, né? Já outros têm uma visão que o governo tem que interferir para controlar o preço aí, para ter acesso toda a população. Outra coisa que ele sacou foi a primeira divisão de tarefa na produção. Ele viu lá que um senhor fazia, por exemplo, alfinete, né? Sozinho, lá esticava uma espécie de arame, cortava, daí ele martelava a cabeça, daí tinha que limar a ponta, lixar para virar alfinete. E aí ele pensou, se um só puxar, cortar,
o segundo vai, só bate a cabeça, o terceiro alinha, o quarto põe na caixa, né? Muito mais rápido, sei lá, se um cara faz 100 num dia, 4 faz 1000, né? Então é muito mais ali individualmente. Então o que o Henry Ford vai aplicar depois ali na linha de montagem. Como eu falei, ele é considerado o pai da economia moderna e também do liberalismo econômico, né? Essa ideia aí que o Estado não deve interferir, ele chama essa lei da oferta e da procura de mão invisível do mercado, né? Que estaria ali permeando todas as relações, o valor de tudo, a procura, o que deve produzir ou não pela lei da oferta e da procura, ok? E por último, galera, a gente falou do caso da Inglaterra, que vivia no absolutismo aí na época da dinastia Tudor, né? Que é o Henrique VIII, e da Elizabeth I, que é a filha dele. E os dois aí, a dinastia Tudor é um símbolo do absolutismo inglês. Lembrando que eles fizeram a reforma anglicana, lembra? O Henrique VIII foi tema também das aulas aí do sétimo ano. Na dinastia Tudor, né, na época lá da rainha Elizabeth, ela acaba a marinha inglesa detonando lá, ganhando da marinha espanhola, chamada Invencível Armada, em 1588. Então a marinha na dinastia Tudor, a marinha inglesa, vira aí a Senhora dos Mares e tem uma grande prosperidade econômica aí, embora repressão, violência, absolutismo de um lado, uma grande prosperidade econômica, tá? Aqui em cima é o Henrique VIII, a esposa dele, Ana Bolena, que ele separou lá da Catarina de Aragão, lembra? Para casar com ela, coisa e tal. E aí, um ano depois, ela teve uma filha, que é a Elizabeth I, que está aqui embaixo, e ele aí suspeitou de traição, coisa e tal, e mandou decapitar aí a Ana Bolena. Embaixo a gente tem a Rainha Elizabeth, né? Notem que ao fundo ali tem navios, porque a batalha lá em 1588 foi importante para a Inglaterra aí ter dominado os oceanos, né? E lembrar que a Virgínia nos Estados Unidos é uma homenagem à Rainha Virgem, a Elizabeth I, que não teve filhos, né? E causou aí um problema ao fim da dinastia Tudor, tá? E de forma geral, né, galera, não deu para aprofundar muito no tema, porque as aulas acabaram, era disso que a gente estava falando. Falei da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa, que, grosso modo, o que representou, né? O fim do absolutismo, né? O fim do poder total lá do rei. Falei bastante lá do caso do Carlos I, né? Que acabou invadindo lá uma sessão no parlamento da Câmara dos Comuns, começou uma guerra civil. O Oliver Cromwell e outros membros lá do parlamento ganharam a guerra civil. E o Carlos I aí literalmente perdeu a cabeça lá, né? Talvez a cena aí esteja um pouco errada, porque até onde eu ouvi falar, foi a primeira vez na história, para não ser identificado quem estava matando o rei, coisa e tal, que o Carrasco usou uma máscara, e que antes não usava, né? E aí não está representado com uma máscara. E depois que falam que a hora que decapitou, o povo tem, né? Porque era o rei, embora um ódio, um sentimento de amor ali pelo rei também, tá? Então, e aí vai ter a Revolução Gloriosa em 1688. Qual que é a ideia de ser gloriosa, né? Que o Jaime é afastado, que queria aumentar impostos, ser muito autoritário, e coloca um Guilherme de Orange, um holandês aí, para governar a Inglaterra, mas como meio um fantoche. Por quê? Porque o poder que a Revolução Gloriosa passa para a Câmara dos Comuns, Westminster, lá, o palácio que a gente fez aquele passeio virtual, né, galera? Que passa então aí na Revolução Gloriosa o poder do absolutismo para a monarquia constitucional, onde quem manda aí vai perdendo nos séculos, né, o poder, o rei, até chegar aí no que a gente tem hoje, o rei na Inglaterra, a rainha, sendo um mero chefe de Estado ali, uma espécie de um representante da Inglaterra diplomático, tá? Então creio que é isso, galera. Essa aqui é a primeira revisão. Provavelmente aí na próxima a gente volta com conteúdo novo, né? Com algumas atividades para fazer em casa, essas aulas expositivas, talvez um hangout, aí, uma reunião online com todo mundo, ok? Então vamos aguardar aí e até mais, tá? Um grande abraço para todos.